Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aguinaldo Antônio e aqui ao meu lado, Luiz Fernando. Bom dia, Luiz. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia a todos. Sou Luiz Pacheco. Estamos aqui para nossa primeira live aí de uma série de lives bastante interessantes. Vocês são privilegiados em estarem aqui conosco nesse primeiro momento aqui do nosso começo de 2021 aqui das lives. Estamos muito gratos, temos muitas inscrições, aqui algumas participações, inclusive, já vou até registrar. A Renata Pereira foi a primeira, o Ying, Cheque TV, bem-vindo, Rodolfo Benedetto, Emanuel, bem-vindo, Derli, Sandro, Mia, Sandra Zeferino, que já deu um bom dia. Vão participando conosco aqui, a gente vai registrando a participação de vocês. Eu sou o coordenador desse canal Inteligência de Mercado. Inteligência de Mercado, para quem não sabe, ele tem uma mistura aí de conhecimento com inteligência competitiva. E tanto inteligência competitiva, que é mais de estratégia, de competitividade, efetivamente, como inteligência de mercado, são dois assuntos que nós trataremos aí nos próximos dias. Essa nossa série aqui agora efetivamente da parte tecnológica, né, Luiz? Um pouco de mistura de estratégia com tecnologia, mas a gente pretende aqui também dar pistas para outros caminhos. No canal Inteligência Competitiva de Mercado, vocês vão encontrar, inclusive, alguns vídeos dessa parte mais de estratégia. Para quem não sabe, eu sou professor no Centro Universitário Senac, sou coordenador do curso de pós-inteligência de mercado, e lá nós temos, além do curso de pós, nós tratamos de gestão e negócios. E, enfim, esse curso vai ser online, gratuito, todos os sábados, aí nos próximos dias, aí até, estamos aqui empenhados, Luiz, até dia 6 de março, eu, você e o Hilton, né? É isso aí. Então, para começar hoje, dia 23 de janeiro, nós falaremos um pouco de... Vamos começar bem do início, nós não temos nenhuma pretensão aqui de transformar você em conhecedor em ferramentas de tecnologia. Não temos aqui pretensão de vocês já sair programando, já sair sabendo efetivamente o que é o Python, mas desmistificar, mostrar caminhos, mostrar o que fazer com R, com Python, com SQL Server, com Power BI, integrar um pouco dessas ferramentas para que você possa entender um pouco melhor do que é um pouco dessas ferramentas na prática e inteligência de mercado. Bom, então, Luiz, apresente-se, por gentileza, Luiz, já que a gente tem aqui os próximos dias aí. Ok, eu sou professor nos cursos de Tecnologia da Informação e também de outros cursos de superiores na Universidade de Anhanguera. Sou também professor na Ampli Pitágoras, que é uma iniciativa também na área de EAD. Sou pesquisador na área de Educação Matemática, estou concluindo aí meu doutorado em Educação Matemática e tenho feito também algumas pesquisas a respeito dessas tecnologias de data mining, de mineração de dados, de coisas que a gente utiliza para tomada de decisão, né, a partir dos dados que são disponíveis gratuitamente para todos os segmentos, né, de economia, que podem ser utilizados por meio de técnicas para que a gente gere informações relevantes que nos ajudem à tomada de decisão, que é exatamente o que nós vamos tratar aqui nesses próximos sábados. Muito bom. A gente não cai aqui de paraquedas, né, Luiz? Eu tenho formação, desde os 11 anos de idade eu mexo com computador e depois saí um pouco, né, desmembrei um pouco, fui para a área de administração e voltei, né? A gente acaba voltando e aí onde eu e Luiz nos conhecemos, né, lecionando nos cursos de tecnologia, né, Luiz? Isso mesmo. Já há algum tempinho também que eu mexo com computador, não vou nem falar qual foi o primeiro computador que eu mexi, porque... O meu foi o TK-85.
É o mesmo da mesma época, foi um CP200. Concorrente. É. Muito bom, mas vamos para o que interessa aqui. Deixa eu aproveitar e dar um oi aqui para o Gustavo Scabello, para a Ayla. Oi, Ayla, tudo bem? Gabriel, o Olavo, mais uma vez, obrigado a todos e todas aí. Muito bom. Eu esqueci de contar aqui uma coisa. Então, nos próximos sábados, né, 23, hoje, uso de base de dados públicos. Então, vamos aqui mostrar aqui caminhos para você acessar informações enfim. Na próxima semana, Power BI. Depois, na outra, nós vamos usar uma ferramenta de pesquisa qualitativa. Na semana seguinte, nós vamos começar a explorar um pouco mais de pesquisa quantitativa, o uso do R, do ECA também, o Luiz aqui conhece o ECA, e na parte de agrupamento de dados. Aqui, nossa pretensão não é explorar efetivamente ferramentas estatísticas, você sair já um Master Blaster em estatística. Temos pessoas competentes. O Éder Cacetari é um amigo que conhece bem, o professor Tiago também tem um canal Statidados, vocês podem conhecer, é uma pessoa que conhece bastante também. Na parte de inteligência competitiva, tenho pessoas aqui que exploram bastante essa parte de estratégia, o professor Ricardo Poli, Alfredo Passos, Miguel Feio, a própria Janete também, Ribeiro, professora que conhece bastante de ciências de dados, e recentemente eu fiz um curso de análise preditiva de dados, na verdade uma disciplina do curso do doutorado da USP, e aí é onde eu estou agregando aqui os conhecimentos para vocês. Então a ideia é dar noções, introdução, mostrar para você o que você pode fazer, como baixar, ou como entender onde é baixar. Livros, nós temos vários, né, Luiz? Eu até comprei alguns aqui para mostrar. Depois eu mostro aí. E sempre usamos isso, né, no dia a dia, acabamos usando. O Luiz foi professor de SQL Server, eu também, né? SQL Server, e deixa eu aproveitar e dar um oi para o meu amigo Benito Savastano, ele adora Access. Enfim, mas o nosso banco de dados preferido é Excel, então tá tudo bem. Bem-vindo. Muito bom. Deixa eu aproveitar, então, e já começar, né? Acho que é melhor. A gente já começa, porque a gente tem uma horinha só, todos os sábados, essa horinha aqui. Bem-vindo, bem-vinda. No final, certificado. Então, para quem não se inscreveu ainda, eu vou colocar daqui a pouco. A gente coloca daqui a pouco, né, Luiz? O link aqui para você depois registrar. E convide seus amigos, veja pessoas interessadas aí no assunto, que eu acho que é interessante, que pode ser útil e agradável, é de graça e online, né? Então, estamos tranquilos aqui. Muito bom. Luiz, tá vendo aí? Você tá vendo minha tela? Sim, perfeito. Eu Ativou estou com... aqui. Eu vou deixar, por enquanto, o tradutor, se atrapalhar muito, a gente tira, tá bom? Acho que é melhor tirar, Aguinaldo, porque ele fica em cima da legenda? Da legenda. Tá. A legenda então, fica em cima das coisas. Eu tô com o costume de usar, até porque eu tenho alunos e alunas. Agora vou lembrar onde é que eu tiro. Apresentação de slides. Usar sempre legendas, achei. É sempre assim, né? Sempre, quem sabe faz ao vivo. A gente tem que aprender de vez em quando a fazer ao vivo. Faz parte. Muito bom. Agora, muito bom. Bom, então, inicialmente o que a gente tem que falar é assim, existem bases de dados disponíveis em tudo quanto é canto. Informações de crescimento, de projeção financeira, de projeção... inflação, dados macroeconômicos de cada país. O próprio Brasil tem o IPEA Data, tem o IBGE, são lugares que
que são bancos, né, disponíveis para todos e todas. Nós temos aqui algumas bases que não estão tão disponíveis, mas que a gente pode mostrar o caminho das pedras, de algumas informações importantes, né? Então, temos aí uma série de informações. Essa, por exemplo, mostrava a projeção de crescimento para 2020, mas isso foi no final de 2019, viu, Luiz? O que você acha que deu isso aqui? Eu acho que as setinhas viraram para baixo. 2020, ó, a gente pode constatar tudo isso dentro da base, por exemplo, do Fórum do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, e é exatamente esse caminho das pedras que a gente quer mostrar para vocês aqui, mostrar de onde tira essas informações. Olha uma informação importante da BBC. Isso aqui, inclusive, foi no meio do surto, né? Então, como é que a gente pega uma imagem dessa, trata ela, como que a gente busca informações de níveis de poluição de cada país, de cada região, né? A gente tem uma série de informações que são disponíveis também, por exemplo, pela mídia, pela grande mídia, que a gente chama, né? Por exemplo, agora, os dados de Covid estão disponíveis diariamente. É só você entrar lá no grupo de consórcio, né, das empresas que divulgam os dados. O próprio Google tem constantemente tem informações, né? Mas o que interessa é que muitas vezes você vai fazer um trabalho acadêmico, né, e precisa saber de dados do cenário econômico mundial. Então, como é que você vai atrás de informações de indicadores globais, da própria situação financeira de cada país, do crescimento ou inclusive retração das economias, lista das 10 maiores economias do mundo, né? Tem informação que fica disponível para você online e mídia impressa, né? Eu não estou querendo fazer propaganda, mas aqui tem uma revista que tem uma série de informações financeiras de cada empresa do Brasil, das 1.000 maiores, por exemplo. Então, receita, capital. Isso aqui, gente, é importante porque você consegue fazer algumas análises. Por exemplo, quais são as empresas que se parecem mais? Quais são as empresas que têm uma característica mais própria, mais próxima? Quais são as variáveis aqui, né, as informações que a gente está falando aqui? Quais são as informações que fazem com que elas sejam mais... elas são muito mais próximas. Exatamente, Sandro, fontes primárias de informações. É exatamente isso que a gente quer mostrar aqui nessa primeira aula. E a ideia é depois você mesmo montar um gráfico, mostrar esse gráfico nos seus relatórios, você consiga plotar essa informação dentro de um software estatístico do próprio Excel, ou trazendo de um banco de dados. Aqui eu devo dizer uma coisa que é até, em alguns casos, até impacta, assim, nossa, minha informação está lá disponível para todo mundo. Tem uma base de dados chamada Dados Abertos da Receita Federal do Brasil, no caso das empresas, dos CNPJs. Tem disponível lá 50 GB de informação que você pode baixar, 20 arquivos, cada um algo em torno de 4 GB o arquivo de tamanho. Então você pode baixar os arquivos, depois importar para o SQL Server, para o Oracle, por exemplo, são bases de dados. E olha que interessante, o Data Sebrae fez isso. Data Sebrae importou essas informações da Receita Federal para o SQL Server e depois colocou no Power BI, está disponível lá, Data Sebrae. Você entrando no link do Data Sebrae, que daqui a pouco eu vou mostrar, você vai ver que tem essas informações importantes. Sobre pandemia, sobre coronavírus, várias informações você de repente precisa buscar, cruzar, trazer a informação correta, em paralelo àquilo que já é mostrado no dia a dia, mas você que tem que tratar a informação. Agora, por exemplo, né, tá tendo prova do Enem. Essas informações ficam disponíveis depois para você. Quantos alunos entraram e participaram da prova?
quantas alternativas eles acertaram. Tem questão demográfica, inclusive, né? Qual a renda da família, o que tem o que ele tem como meio de infraestrutura para estudos e tudo mais. Essas informações você consegue trabalhar. É lógico que são informações que você consegue não só consegue fácil, né, que é o que eu estou falando, mas também você consegue, de certa forma, fazer uma certa moldura, né, nesses dados. Bom, então vamos lá, tem mais informação aí disponível, né? Por exemplo, a própria Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, tem informação disponível. Organizações bilaterais, organizações próprias, como, por exemplo, no mundo nós temos a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então tem informação disponível para você. Como eu já falei, o Banco Mundial, a OMC também disponibiliza uma série de informações, a OCDE, e inclusive programas específicos da ONU, como, por exemplo, o PNUMA também. No Brasil, a gente tem o Banco Central do Brasil, o IBGE, algumas análises setoriais. Então, por exemplo, você pega a FENABRA, você pega a Federação Brasileira de Veículos Automotores, você tem lá dados do setor por fabricante, inclusive você quer saber, por exemplo, os números de fabricação de veículos da Ford. Qual foi a decisão que a Ford, por que será que a Ford decidiu ir embora? Tem a questão gerencial, tem a questão de negócio, tem a questão da tomada de decisão da empresa, mas tem também, você consegue acompanhar com os números, né? Aqui, importante, né, para falar, né, por exemplo, sobre informações para analistas de investimentos. Alguns bancos de dados são pagos, outros são gratuitos. E dentre os pagos, por exemplo, existe uma base de dados chamada Economática. A Economática disponibiliza para você informações históricas. Obrigado, Sandro Anfávia, exatamente. E tem a FenaBrave também, que disponibiliza informações. Então, nós temos, por exemplo, Economática, que você consegue acompanhar o faturamento, lucro por ação, você consegue fazer algumas relações específicas, inclusive fazer medida de quanto que é de ativo tangível, de ativo intangível de cada empresa. São informações que dá para você cruzar, de repente falar assim, eu quero estudar dessas empresas de capital aberto, qual a relação que tem o patrimônio dela com o lucro. Então, você pode cruzar essas informações que também estão disponíveis em mídias como o Valor Econômico também, né? Sandro, quem mais? Por favor, podem ir contribuindo aí, porque a nossa lista é pequena, né? Diante de tantos bancos de dados que nós temos. Inclusive, Luiz, eu tenho uma planilha Excel com uma lista enorme de bancos de dados. Eu vou ter que disponibilizar em algum lugar aqui para o pessoal, para que eles possam escolher, né, a melhor informação e tudo mais. Tá? Se a gente pensar um pouco em todos os setores, a gente tem possibilidades de acesso. Estava aqui lembrando que a FEBRABAN, Federação dos Bancos, também tem base de dados sobre a situação do funcionamento dos bancos no Brasil, né, todas as empresas financeiras. A B3, né, nossas bolsas de valores também tem bases abertas. Enfim, vários setores da economia você encontra isso. Quando você falou da Covid, tem os dados das secretarias estaduais, pelo menos a de São Paulo, nós temos dados abertos também por município do estado de São Paulo, então tem todas as áreas do conhecimento, certamente nós conseguimos encontrar bastante informações primárias para usar nas pesquisas. Sabe, Luiz, eu tenho uma coisa que eu gosto de valorizar muito, e aqui eu acho que quem está contribuindo conosco aqui talvez concorde com isso. Uma coisa é você banalizar as informações, outra coisa é você minimalizar, né, digamos assim, né, aceitar como normal algumas coisas que acontecem. Aqui nossa intenção não é banalizar, pelo contrário, valorizar as informações, até porque, né, sabemos que o nosso próximo
ouro, são as informações. E elas estão disponíveis, muitas delas estão disponíveis, como você falou. A gente não pode banalizar informações da Covid. Há quanto tempo você está acompanhando as informações da Covid, por exemplo, Luiz? Desde quando? Desde março do ano passado? Abril? Não, você já acompanhava antes, não era? Não, desde que a gente começou a ter esses dados disponíveis, né, que a gente entrou efetivamente, né, nesse cenário de quarentena, que eu comecei a fazer o acompanhamento. Primeira que eu fiz o acompanhamento era de uma universidade na Ásia, depois ela parou de fornecer as informações, eu fui buscando outras, como o Johns Hopkins, me lembro. Mais tarde, e daí, então, eu diria que lá para abril, mais ou menos, eu já comecei a fazer esse acompanhamento. E aí a gente tem que acompanhar a tal da curvinha, né? Não tem jeito, a gente acaba ficando viciado, né? Eu tenho uma série de painéis disponíveis que o pessoal foi fazendo em Power BI, não só para aprender o Power BI, mas também para disponibilizar informação para a gente. Eu acompanho diariamente. E eu acho que é por aí, eu acho que a gente acaba entendendo mais, enxergando mais com um aspecto visual. É exatamente o que a gente precisa entender, aproveitar das informações que estão disponíveis para a gente, né? Então, é isso. Bom, vamos aos dados? Beleza. Bom, vou mostrar aqui um exemplo, né? Na verdade, 3 exemplos, começando pelo primeiro, que a gente falou um pouco de Covid. Estão vendo sua tela do... Isso, aí. Que a gente falou de Covid, comecei a fazer alguns estudos, né, para a gente tentar fazer uma modelagem matemática sobre o comportamento futuro, né, da tal da curva, né, que a gente queria tanto fazer o achatamento dessa curva para dar a chance do sistema de saúde dar conta, né, de atender todos os pacientes. E nós estamos, na verdade, de novo, frente ao mesmo desafio que tivemos no início do ano passado em relação a isso, né, tentar baixar esse pico. E, por conta disso, então, tentei usar modelos matemáticos a partir de dados que são disponibilizados por universidades, institutos de pesquisa ou governos, e que estão aí disponíveis gratuitamente, né? E uma base bastante completa, bastante confiável, que nós temos atualmente, é a base da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que está ligada a um centro de excelência em saúde, né, o Hospital Johns Hopkins, e também ligado à universidade. Ele, então, tem uma base que está disponível num repositório chamado GitHub. Né? O GitHub é um repositório aberto que tem uma infinidade de conteúdos, não só de base de dados, mas também na área de programação, né, de software livre, tem uma infinidade de coisas lá. E fazendo uma pesquisa simples no Google, como Johns Hopkins, Covid, né, uma vez que uma universidade tem pesquisas em todas as áreas do conhecimento, então, fixando aqui o nome, né, Johns Hopkins, depois Covid, aí ele sugere, né, quando você vai digitando no Google, ele já sugere algumas opções, data, né, de dados, e download, né, de baixar, né. Então, com essa busca aqui no Google, ele traz aqui várias opções, tem aqui a primeira delas, ó, GitHub, tem lá o código, clicando aqui então no link, ele vai abrir aqui o repositório do GitHub. Então, eu estou dentro dessa plataforma, né, que é o GitHub, eu tenho aqui umas pastas, né, dentro das pastas eu tenho arquivos, né, da mesma forma que a gente tem no nosso computador lá no Windows, né, tem a estrutura de pastas e dentro dela os arquivos, né. Então, pelos nomes aqui, né, sem conhecer profundamente o conteúdo de um repositório, mas a gente consegue entender um pouco o que significa e o que tem lá dentro, né. Então, aqui, por exemplo, tem dados arquivados, né, tá, que foi atualizado 10 meses atrás. Será que é isso que eu quero? Parece que não, né, 10 meses atrás. Aí tem esse aqui, CSSE, Covid-19, data. Atualização automática por dados atrasados ou algo deslocados, né, dos Estados Unidos, atualizados 5 horas atrás. Ele já parece mais interessante, né? Então, a gente pode ir olhando aqui o que a gente tem de informações e escolher aquilo que a gente gostaria, né? Então, vou posicionar nessa pasta aqui que eu falei. Dentro dessa pasta, nós temos outras pastas, né? Então, tem lá
Covid-19 Daily Reports. Então, são relatórios diários, né? Aqui, na verdade, ele está dizendo só o seguinte, que ele tem uma atualização automática, né, mas que ele tem dados dos Estados Unidos que são atrasados em relação aos outros países, né? Por alguma razão, talvez pelo volume, né, de informações, uma vez que a universidade está nos Estados Unidos, ela tem os dados locais de uma forma mais aberta, mais esmiuçada do que recebe de outros países. Então, vou dar um exemplo, um país que, como o Brasil não é o caso, porque agora tem os dados abertos por estado, mas vamos supor que um país como a Nova Zelândia, que é muito grande, mas tem uma população relativamente pequena, né, a densidade demográfica da Nova Zelândia é muito pequena. Então tem uma linha apenas para a Nova Zelândia. Já para os Estados Unidos tem 50 linhas, porque são 50 estados, e cada estado recebe, então, as informações. Além disso, nós temos estados americanos fora do território continental, como o Havaí, por exemplo. Então, nós temos outras informações que são fornecidas também, então são mais de 50 linhas, né? Anteriormente, no Brasil, nós tínhamos apenas uma linha. Talvez com o protagonismo invertido, na verdade, que o Brasil ganhou nessa pandemia, né, nós acabamos ficando aí disputando, né, se é que a gente pode dizer assim, segundo lugar, terceiro lugar, com a Índia, né, sendo os Estados Unidos o pior de todos, em todos os aspectos, né, em termos de quantidade de pessoas infectadas e mortes, e o Brasil e a Índia disputam aí o segundo lugar, né? Ora, um passa o outro em quantidade de pessoas infectadas, outro passa em quantidade de mortos. Então, por conta desse protagonismo invertido, hoje nós temos dentro dessa base de dados o Brasil aberto por estados. Então, às vezes essas informações demoram a chegar, por isso que eles montaram lá um sistema de automatização para receber esses dados, mas alertando, né, o usuário de que existe um atraso, em algum caso, nesse momento aqui, nos Estados Unidos, tá? Bom, nós temos então aqui um Daily Reports do mundo, temos um Daily Reports US, que é apenas dos Estados Unidos, então esse relatório traz dados apenas dos Estados Unidos. Se nós quisermos comparar o Brasil com outros países, nós usaríamos esse primeiro aqui, né? Mas esse, como diz o nome, é um daily, é diário. Então ele traz dados de um dia, né? Então se eu quiser fazer a comparação do Brasil, do último dia disponível, provavelmente ontem, né, 22, eu posso usar esse relatório. Mas e se eu quiser acompanhar o andamento disso? Se eu quiser acompanhar isso no tempo? Então tem essa terceira pasta aqui, Covid-19 Time Series. Então eu tenho aqui as séries, e eu tenho aqui então desde o dia 22 de janeiro, né, já faz um ano já, que então tem as informações dia a dia de que eles estão coletando e publicando esse material, tá? Então é nesse aqui que eu vou entrar para demonstrar séries de tempo, né, séries temporais, também atualizado, né, com o detalhe do atraso. Bom, clicando nele, é uma pasta, né? Dentro da pasta, finalmente, eu tenho agora os arquivos, tá? Então, eu tenho aqui arquivos que são de informações, né? README, explica, né, o conteúdo dos dados, quais são as colunas, o que diz em cada uma delas, qual é o conteúdo, eventualmente tem erratas, né? Mensagens de correções que foram feitas, e nós temos aqui, então, as séries, né, as séries históricas, temos aqui específico para os Estados Unidos, né, casos confirmados globais, mortos nos Estados Unidos, mortos globais e recuperados globais, tá? Então a gente tem aqui informações abertas, né, para cada uma dessas informações, ou para os Estados Unidos ou para o global, né? Então se eu quiser, por exemplo, clicar aqui nesse confirmados, tá? Então eu clico aqui e ele vai abrir a informação que eu preciso, né? Demora um pouquinho, né? Porque são dados bastante grandes, né? Como eu disse, nós temos aqui então os países, né? Country, region. Eles são agrupados, por exemplo, a Austrália aqui, ele tem
províncias, né, ou estados. Então, tem aqui, a Austrália tem algumas linhas. Se a gente descer um pouco mais aqui para o Brasil nesse mapa não tem aberto por estado. Né? A gente tem um outro mapa que tem aberto por estado. Canadá está aberto por províncias. Então, tem lá as províncias do Canadá aqui. Se a gente for para a China, também tem lá as províncias ou estados da China. Todas as regiões da China estão marcadas aqui. Né? Se a gente vai para o Reino Unido, a gente tem também, o Reino Unido está lá na letra U, né? United Kingdom. Então está lá, ó, tem lá os territórios, né, que são de domínio, né, do Reino Unido, estão fora das ilhas, mas que são domínio do Reino Unido, formam o Reino Unido. Tá? Bem, então nós temos aqui os países que são acompanhados, depois nós temos aqui mais à direita, latitude e longitude. Né? Mas eu estou aqui aprendendo geografia agora? Não. Mas se eu quiser jogar isso num mapa, se eu quiser jogar essas informações dentro de um mapa. Power BI, isso aí é um... Nossa, isso é um... Então, quando a gente falar do Power BI, a gente pode ter aqui um exemplo de utilização de uma informação como essa, que é justamente você localizar geograficamente, né, fazer um estudo geográfico, seja geoeconômico, qualquer coisa, né, sobre as informações. Então, a melhor maneira de localizar esses países, né, dentro de um mapa seria com latitude e longitude, tá? É aquilo que todo sistema de mapeamento trabalha internamente, ainda que a gente não tenha esses números decorados, né, perguntar para qualquer um, qual é a latitude e longitude de São Paulo? 23 e 46. Exatamente, mas pouca gente tem essas informações na ponta da língua, né? Mas todo mundo sabe localizar. Você tá me testando, né, Luiz? Não foi combinado isso. Estou falando que é uma informação que não é muito comum, né? Quando a gente trabalha mais na área técnica, a gente acaba trabalhando com essas informações, né? Porque você, às vezes, tem um mapa ali que não é muito amigável e você é obrigado a colocar esses números que a gente está vendo aqui para conseguir localizar, né? Mas, via de regra, a gente vai pelo visual, né? Arrasta as coisas, puxa, trabalha com figuras. Mas, por trás disso tudo, o programa está trabalhando com esses dados. Então, eles parecem não importantes neste momento, mas eles são importantíssimos quando a gente quer trabalhar eles de forma geográfica, né? Então, quero saber, por exemplo, todo mundo que está no hemisfério sul. Então, o que eu faço? Eu pego todos os países cuja latitude é número negativo, né? Porque ela conta hemisfério norte, são números positivos na latitude, hemisfério sul são números negativos. Então, por um critério simples, eu já consigo separar os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Se eu quiser saber a mesma coisa em relação à longitude, né, que são os eixos verticais, eu tenho o mesmo critério. Né? Então, eu consigo saber quem está à esquerda do meridiano de Greenwich, né, que é a nossa referência mundial, quem está à direita do meridiano de Greenwich. Então, esses dados são muito importantes. Tá? Depois eu começo a ter aqui as informações por dia. Né? Lembrando que a gente está acessando uma base americana, então usa o padrão de data americano, né, que é o primeiro mês, depois o dia e depois o ano. Então, primeira coluna aqui, nós estamos lendo mês 1, dia 22, ano 20. Então, dia 22 de janeiro do ano passado. Depois, 23 de janeiro, 24, 25, 26, 27 e assim por diante. Tá? Bom, por que a gente está vendo um monte de zero aqui? Né? Porque em janeiro do ano passado a gente tinha pouquíssimos casos registrados. Né? Lembrando que essa planilha que nós estamos vendo aqui é de casos confirmados. Então, eu tinha aqui alguns casos na Austrália. Permita só fazer uma coisa, uma informação importante aí para quem não conhece também, né? Sobe lá, por favor, lá em cima o CSV onde se mostrou. Então, esse padrão de arquivo é um arquivo .csv, é um arquivo que pode ser lido no Excel. Então, você pode baixar e importar para o Excel tranquilamente, né, Luiz? Isso mesmo. Inclusive, eu vou fazer isso rapidamente, daqui a pouquinho. Desculpa aí. Não, imagina, é sempre bom, né, a gente complementar isso. Então, o CSV é um padrão, tecnicamente, né, CSV significa que é um arquivo separado, valores separados por vírgula, né, o inglês é comma, separated,
né? Então, ele é capaz de ser lido pelo Excel, e a partir daí você pode trabalhar no próprio Excel, ou usar um Power BI em cima do Excel, pode trabalhar de muitas maneiras, né? O CSV também é lido pela ferramenta R, né, que a gente vai explorar também nessas lives nos próximos sábados. Então, o ECA também lê arquivo CSV. Eu diria que até que é um padrão bastante conhecido, né, que as ferramentas em geral trabalham bem com ele. Tá? Então, veja não tem que dificuldade, né? É só entrar, procurar no Google também, qualquer coisa, né? exatamente. Procurar Daí, a gente, né? claro. Mandar aí mensagens para a gente ajuda no que for possível, né? Então, lembrando o caminho, né? Fui lá no Google, fiz uma pesquisa, Johns Hopkins, data, Covid, data, download, cheguei no repositório do GitHub, naveguei pelas pastas até encontrar a informação que era mais interessante para mim, né? E aí eu tenho aqui uma maneira, né, visual de olhar esses dados. Eu posso caminhar aqui para baixo e tem aqui a barrinha de rolagem, né? Vou caminhando aqui por todas as datas, né? A gente tem aqui até o final da planilha, né? Subindo aqui, a gente está nas datas, como eu disse antes, até o dia de ontem, né? 22/1 de 2021, tá? Então eu posso, a partir daí, né, ter acesso a essa informação toda em um formato de planilha, tá? Então, o GitHub, ele tem uma série de proteções, às vezes, né, desses dados, para evitar edição espúria, alguma coisa assim. Às vezes a gente tem uma dificuldade de acessar o arquivo. Aqui, por exemplo, eu tenho o Go to File, né, então consigo clicar aqui no ir ao arquivo, vamos ver se ele vai responder aqui. Tá, ele tem aqui, ó, todos os CSVs disponíveis, né? E aqui eu estou vendo aqui só de 2020. Então não vou por aqui não, vou voltar. Vou fazer uma coisa que é mais manual, mas que sempre funciona. Tá? Deixa eu retornar aqui. Esse botãozinho aqui, Raw, né, que significa rascunho ou alguma coisa parecida, ele permite que eu veja os dados dessa maneira. Poxa, caramba, não estou enxergando nada, não consigo mais ler nada, né? Ok, você não, mas o Excel consegue. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente está nessa tela aqui, eu posso apertar aqui um atalho, né? Que é o Ctrl A, que significa marcar tudo, né? A de All, então vou marcar tudo. E Ctrl C, né? Ctrl C todo mundo conhece, né? Posso vir aqui em um WordPad, tá? Já tinha feito isso antes aqui, né? Simplesmente um editor de texto qualquer que não tenha formatação, como o Word, outros editores que trazem aí toda a formatação. O WordPad permite que a gente mantenha o texto mais limpo, né, em termos de formatação. Então aqui nós não estamos interessados em colocar negrito, itálico, letra, formato de título, nem nada. Nós queremos apenas os dados puros, né, na forma como eles vêm. Então, vamos começar de novo aqui, vamos supor que eu quero um arquivo novo, né? Lembra que eu fiz o Ctrl C ali, né? Agora eu faço aqui o Ctrl V. Então, joguei todos os meus dados aqui nesse arquivo novo. E vou salvá-lo, tá? Arquivo, salvar como, vou colocar aqui no meu Downloads, e vou chamar ele aqui de Johns Hopkins JH 23/1 de 21. Pronto. E o formato padrão dele, que é esse Rich Test aqui, RTF. Tá? Salvei. Ok. Agora eu posso ir no Excel. Tá? Vou abrir aqui um documento novo no Excel. Tá? Aqui na minha pasta 3 aqui, um documento novo sem nome. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Abrir, não, vou abrir um novo documento. O que eu vou fazer? Vou abrir, procurar. Procurar, vou lá na minha pasta de downloads, pegar o arquivo que eu acabei de criar aqui, ó, formato rich text, 23/01/21, e vou abrir. Bom, o Excel já pergunta aqui o seguinte, olha, eu reconheci um arquivo que ele não é exatamente do formato planilha, né, formato XLS. Então, como que você quer importar isso aqui? Os tipos de campos, eles são delimitados ou com largura fixa?
Então, eles são delimitados, né? Por vírgula. Isso a gente vai ver no próximo, né? São delimitados, eles não têm largura fixa, porque o nome é grande, né? Brasil tem 6 letras, né? Austrália tem 9, e assim por diante. Bom, avançar então. Esse aqui é um preview, né? Uma visão inicial do arquivo. Avançar, e aí ele vai dizer agora qual é o delimitador, já que os dados são delimitados. Eu posso escolher tabulação, ponto e vírgula, ou espaço, ou outro que eu posso dizer aqui. Por exemplo, eles são delimitados por asterisco, tá? Mas não é o caso. Nosso caso é vírgula, tá? Eu vou desmarcar os outros. Vou deixar apenas vírgula, tá? É o nosso delimitador. Ele mostra aqui como ficaria o arquivo separando por vírgula, tá? Lembrando que, padrão americano também, o separador decimal é ponto, né? Então não tem problema nenhum, a gente não vai separar nenhum número em 2 partes, dizendo que o nosso separador de texto de campos é vírgula, uma vez que o padrão americano utiliza o ponto como separador decimal. Então, posso dar uma conferida aqui para ver se está tudo bem com o que eu gostaria, né, que ficasse o meu arquivo. Aparentemente ele está todo ok. Avançar. Aí, formato geral, formato texto, formato data, vamos deixar no formato geral, né, e concluir. Pronto, está aqui o meu arquivo em Excel. Tá? Fazendo aqui alguns ajustes de tamanho de coluna, olha lá, posso fazer agora a utilização disso. Tá? Se eu quiser utilizar aqui o Brasil, por exemplo, tem lá as coordenadas, tem aqui o 00000, deixa eu fixar aqui a primeira. Agora eu posso andar por aqui, vou olhar aqui o Brasil. Né? Então está aqui o Brasil na primeira linha. Ó, a gente teve 0 casos, 0 casos, 0 casos, 0 casos. Depois, quando a gente começou a registrar caso aqui, ó, em 26/2 de 2020, daí a gente começou a ter, ó, 1, 2, 4, 13, 25, e a gente foi crescendo no número de casos. Então, conforme a gente vai caminhando aqui, data a data, a gente vai tendo o total de casos confirmados no nosso país, né? Até que a gente vai até lá no final, em que a gente tem aí 22/1, né? Essa quantidade aqui, tem aqui um barra invertida par que veio a mais aqui, não devia ter vindo, mas se pegar o dado anterior aqui, que está bonitinho, 8.697.368 casos. Seleciona e tira, dá para tirar, né? Com substituir, né? Enfim, não é o caso, mas... E todos eles estão com barra invertida par, é só fazer uma substituição. Olha lá, o Sandro está sugerindo, já dá para fazer uma tabela dinâmica e boa diversão. Tem razão, claro. É isso aí, é isso aí. Né? O próprio Excel traz essas ferramentas, né? A gente pode fazer gráficos, o gráfico dinâmico, a tabela dinâmica. Então, o Sandro já pegou o espírito da coisa, né? A gente foi numa base primária, trouxe as informações para cá e agora é brincar com elas. O Sandro é discípulo do Éder Cacetari, então é outro nível, entendeu, Luiz? Não, mas eu acho que é importante dar essa visibilidade, né, para as pessoas, porque, tá bom, agora eu peguei aqui uma planilha enorme, né, se eu diminuir aqui o zoom, né, olha o tamanho que tem essa tabela. Aqui, né? Tenho aqui 1 ano de informações, são 365 colunas, né, e eu tenho uma infinidade de países aqui que estão sendo observados, né, eu tenho aqui, já que os países são separados, né, por estados, eu tenho aqui 276 linhas, né? Então é difícil a gente visualmente, nesse formato de planilha, enxergar tudo, né? Daí a gente pode partir para ferramentas do próprio Excel ou de outros aplicativos para melhorar a visualização disso. Mas nosso intuito hoje é falar sobre os dados. Então, a gente trabalhou buscando os dados lá na internet, trazendo para cá de uma forma que agora nós conseguimos trabalhar com ele. Né? Então, sabe por que é importante você enfatizar isso? A gente tem o Sandro, que está em outro nível e tal, mas assim, temos pessoas que podem aproveitar de dados de saúde e que querem apresentar uma planilha Excel um pouco mais evoluída e tudo mais, e ainda está num passo anterior, que é como é que eu puxo esse dado? De onde eu puxo? A ideia realmente é essa aqui hoje, né? Então
importante reforçar isso aqui para Sim. todos, porque a gente está começando bem do básico, e aí participem, contribuam. Temos muitos colegas aqui que estão realmente necessitando de entrar, se inserir nesse mundo das informações. Por isso que eu acho que a colaboração de todos e todas aqui é importante. Sem dúvida, né? A ideia é que é um bate-papo aqui, né? Embora só a gente tenha o comando da voz aqui, mas pelas mensagens que vocês deixam aqui, os comentários, nós conseguimos interagir, né? É isso aí. Bem, último passo aqui do Excel, né? Salvar. Então, eu posso salvar ele vem no formato texto, né? Que foi, afinal, de onde a gente trouxe, né, a informação. Eu posso gravá-lo aqui como CSV, né? Então, só salvar como, procurar aqui CSV e salvá-lo, então, aqui com o mesmo nome, agora CSV, né? Então, vai lá no mesmo lugar, né? Tá lá no Downloads. Tá? Tem lá agora os dois arquivos, né? Esse aqui em formato arquivo de valores. Deixa eu abrir aqui. TXT? Não, RTF. Não, eu queria abrir aqui para mostrar lá. Arquivo tá. de valores separados por vírgulas no Microsoft Excel, né, que é o CSV, e embaixo o texto que eu tinha feito originalmente. Né? Então eu tenho aqui o mesmo arquivo dos dois jeitos. Né? Isso aqui vai ser lido com certeza com enormidade de aplicativos e possibilidades de trabalhos adicionais. Né? Então, além do que o Sandro disse, da gente trabalhar isso no próprio Excel, tem aí uma infinidade de aplicativos com os quais nós podemos trabalhar esses dados. Tá? Bem, deixa eu voltar aqui para o nosso ambiente, já não preciso mais disso. Uma outra base de dados interessante que eu fui buscar também para ilustrar esse nosso bate-papo de hoje foi a base que está aqui no Kaggle. Né? O Kaggle é uma plataforma de trabalhos, né, com inteligência de dados, né, uma plataforma que traz até competições que às vezes valem até $1 milhão, né, e não é brincadeira. Se depois vocês tiverem curiosidade aqui, vou até entrar aqui, ó, Compete, né, tem lá competições, tá? Tem uma série de competições abertas, ó, $100 mil, 60 mil, 50 mil, 25, tá? Conhecimento, prizes, mas se vocês olharem aqui em competições antigas, né, completed, tá, vocês vão ver que tem competições bem maiores que já aconteceram aqui. Tá? Então, por exemplo, tem uma universidade que quer um hospital, que quer apoio para uma pesquisa na área de diagnósticos de câncer. Aqui, ó, $1 milhão. Aqui, ó, Deepfake Detection Challenge. É um desafio de detecção de deepfake. Né? Deepfake é quando você altera conteúdos de mensagens, pior do que a fake news. Né? É uma fake news mais sofisticada, como você colocar palavras nas bocas de outras pessoas, né? Manipular o vídeo e a voz das pessoas, um registro anterior, de maneira que pareça que ela está falando aquilo, mas ela não está, ela não falou efetivamente aquilo, né? Então, aqui é um desafio para detecção de deepfakes, né, valendo $1 milhão, tá? Bom, mas não é o caso hoje. Hoje vamos falar de dados, né? E em dados aqui nós temos uma série de dados que podem ser usados para isso. Então, por exemplo, tem lá dados da vacina da Pfizer, tem dados sobre estatísticas de saúde global, tem sobre clientes de cartões de crédito, tá? São todos dados abertos, são dados, não são dados errados, né, digamos assim. Eles estão aqui não porque alguém roubou a informação, eles estão aqui porque alguém forneceu essas informações justamente para dar apoio a essas competições ou a coisas desse tipo. Então, tem classes aqui, como tendências populares, negócios e vários tipos de classificação. Covid, econômica... Pode falar. Uma ocasião eu precisei de informação eu estava procurando alguma coisa de informação de cadastro de produtos e tudo mais, e acabei encontrando a movimentação de cadastro, a movimentação de vendas de um grande supermercado internacional, movimentação de um ano, e aí isso me ajudou na análise de ticket médio, essas coisas de
vendas, né? Acho que também está disponível, inclusive. Sim, sim, tem uma infinidade de coisa aqui. Então é uma base bem interessante também para ser utilizada. Essa aqui que eu trouxe para o nosso exemplo, ele traz aqui uma base de dados sobre futebol na Europa, tá? Então tem aqui... Ainda bem que você não está falando de futebol no Brasil. Tem aqui um banco de dados, tá? No formato SQL, né? A gente vai falar durante essas lives também mais sobre SQL, né? Padrão de banco de dados SQL. Ele traz aqui informações sobre, aqui à direita, acho que é mais específico, né? Sobre países. Então, tem aqui 11 linhas, né, de países, 2 colunas. Então, aqui eu defino, provavelmente, o país e alguma outra informação sobre ele. Talvez seja um código e o nome do país. Depois eu tenho aqui as ligas, né, os campeonatos. Então, são 11 ligas individuais. Tenho aqui as partidas, tem registro de quase 26 mil partidas. Cada partida eu tenho 115 colunas de informação sobre essa partida. O que são as colunas? Pode ser a data, o local, quais times, quantas faltas teve, se teve cartão amarelo, quantos gols teve, quem eram os jogadores que jogaram naquele dia. Todas as informações, tem 115 informações sobre cada uma dessas quase 26 mil partidas. Depois eu tenho aqui players, né, os jogadores. Depois eu tenho aqui atributos dos jogadores. O jogador é ponta esquerda, é ponta direita, é goleiro, chuta com o pé esquerdo, chuta com o pé direito, é bom cabeceador, é bom armador, é bom isso, aquilo, é ruim naquilo, se machuca muito, cai muito, né? Então, você pode escrever os atributos, né, dos jogadores aqui. Então, tem 42 atributos para cada um dos jogadores. Idade, biotipo, né, todas as características. Se já teve lesão, já foi operado, se é baladeiro, tudo isso pode estar aqui. Não estou dizendo que está. Aqui é base, mas... Né? Formação básica, né? Só aproveitar aqui, Luiz, 11 horas, o pessoal sempre nos policiaremos. Acho que temos mais uns 10 minutos aí, Luiz? Sim, sim. É só mais terminar esse aqui, mais um, e a gente termina. Beleza. Então, times, são 299 times, com 5 informações para cada um, e atributos dos times. Então, 1.458 atributos, né, linhas de atributos, com 25 colunas de atributos, tá? Então, pode ter aqui quem são os presidentes, os técnicos, quem patrocina o time, né? Se tem um apoio de uma empresa por trás, quem são os patrocinadores, se tem estádio, não tem, sei lá, 25 colunas de atributos dos times. Né? Então, imagine que eu quero investir no futebol europeu, eu tenho aqui uma base de dados enorme sobre todas as características que eu posso imaginar sobre em qual time eu deveria investir, quem eu deveria patrocinar, qual o jogador mais adequado para eu fazer um contrato de patrocínio, aquele que vai estar mais em ascensão, aquele que vai me dar mais problema de imagem na minha marca, enfim, tem aqui uma informação gigante, toda disponível, aberta, ninguém precisa correr atrás de montar essa informação, ela já está pronta aqui e atualizada com frequência, né? Como aquele que a gente mostrou da Johns Hopkins, atualização automática lá naquele caso. Aqui não está claro qual é a atualização, mas certamente ele está sendo atualizado sempre. Tá? Tem aqui, 33 megabytes de informação sobre essa Liga Europeia de Futebol aqui. Tá? E o último caso para trazer uma imagem para vocês é do nosso governo aqui do Brasil. Tá? Tem lá uma área chamada dados.gov.br, chama-se Portal Brasileiro de Dados Abertos, e nesse caso eu trouxe para ilustrar a série histórica de preços de combustíveis revenda. Tá? Então nós temos aqui metadados dos preços, que são a explicação dos dados, né? Esse arquivo PDF explica como os dados são, o que significa cada coluna, etc. E aqui eu tenho aqui desde o primeiro semestre de 2004 até primeiro semestre de 2019, combustíveis automotivos, a mesma coisa de GLP, e depois sobre óleo diesel, de julho de 2018 até
aqui, deixa eu ver, por aqui, até julho de 2020, depois etanol mais gasolina, enfim, tem aqui uma série de combustíveis, né, com dados, e todas essas informações, não sei se dá para ver aqui, eles já estão em formato CSV, tá? Então, vou botar aqui para explorar, ir para recurso, ele deve abrir aqui, deixa eu ver, não, clicando aqui em cima dele mesmo, ele traz aqui mais informações, metadados, e clicando sobre algum deles, mostrar mais, eu tenho como buscar essa informação aqui, acho que é no ir para recurso, que eu não tinha ido ainda, só me preocupei aqui em trazer a informação, mas certamente aqui o URL. Deixa eu ver se ele vai para uma nova guia, o que ele vai fazer? Ah, tá, agora está baixando. Então, olha lá, busquei aqui, né, uma informação, cliquei aqui na URL, que é o arquivo CSV, ele está aqui baixando aqui no cantinho, já no formato CSV, tá? Então, a gente faz isso e consegue informações. Lembra que, anteriormente, enquanto ele termina de baixar aqui, né, a gente estava dentro desse portal de dados, né, tenho aqui áreas, né, olha lá, tenho 10.701 conjunto de dados, né, então tenho muitas coisas sobre o portal de dados abertos, tá? Aqui tem publicações mais recentes, conjuntos de dados em destaques, tá? Então a gente tem todas as áreas de serviços públicos, economia, taxas de juros, administrações públicas, jurídicas, todas as informações disponíveis no portal de dados podem ser acessadas por qualquer cidadão, ok? Aqui terminou, só para a gente mostrar. O Luiz, seu xará, Luiz Fernando, colocou que não conhecia esse site do governo. Ô, Luiz, esse site, efetivamente, o governo federal ele tem concentrado nos últimos anos, ele tem concentrado não só o portal dos ministérios, como também o portal de informações. Então, você encontra bastante coisa aqui, não é isso? Isso mesmo. A gente tem uma política de transparência de dados que está em vigor já há algum tempo. Isso, bem lembrado. Isso tem gerado, né, essas informações abertas que a gente pode, então, fazer uso delas para os nossos estudos, nossas pesquisas em geral, tá? Aqui só falando um pouquinho da planilha que eu abri, tá? Então tá lá os postos, né, de combustíveis, alto posto XYZ, né, das localidades aqui de Brasília, e depois vai, aqui a gente tem uma grande gama de informações, deixa eu achar aqui até o último, a gente tem aqui, ó, 678.416 linhas, tá, de postos de combustíveis com os seus respectivos preços, né, 1,548, tal, ok? Então, só para terminar de ilustrar, né, como que a gente pode obter aí dados primários de uma forma bastante acessível e simples, partindo de dados abertos na internet. Tá? Então, mostrei aqui um exemplo do banco de dados do governo, da plataforma Kaggle, e como buscar também isso lá com o Google, e a gente chegou aqui no repositório do Johns Hopkins, né, por uma simples busca do Google, e chegou lá no GitHub do Johns Hopkins. Então é isso, Aguinaldo. Muito bom, Luiz, muito bom mesmo, valeu. O pessoal tá comentando aqui que não conhecia, eu já postei, e o Sandro falou, inclusive tem dados de segurança pública, tem de saúde também, né? Opa, o Luiz acabou caindo aí, mas já ele volta. Tem de saúde também, e muito interessante. Eu vou aproveitar e compartilhar então aqui com vocês a tela final, e eu prometo colocar, assim que terminar essa gravação, eu prometo colocar esses links aqui disponíveis para vocês. Então, dados disponíveis, tem o Data Sebrae, que eu já tinha comentado com vocês, tem também no portal do MEI, que é o do portal do empreendedor.gov.br, também tem informações sobre microempreendedor, quantidade de
setores que podem atuar como microempreendedor, não é quantidade de empresas não, tá bom? Você caiu, acabou caindo aí, né? Caí, né? Eu dei uma travadinha aqui na hora, acho que acabei apertando coisa demais aqui. Cai. Foi. O Luiz já tinha comentado no portal da B3, posso em uma outra ocasião aqui gravar, deixar disponível aqui no canal, como buscar informação de balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, o formulário 20F, que é um formulário específico de tudo, nome de conselheiros das empresas de capital aberto, que mercado que a empresa atua, qual o país e tudo mais. Esse formulário 20F ele tem 400 campos disponíveis das empresas de capital aberto, então informações como o valor 1000, eles estão disponíveis de cada empresa de capital aberto, ou empresa SA, na verdade, né, no site da B3. No site do CAD já não é uma informação que você consegue buscar fácil via Google, mas você tem, por exemplo, um processo de fusão e aquisição da empresa A com a empresa B, e toda vez que há uma fusão, por exemplo, a Croton quis comprar a Estácio, muito bem, então Croton e Estácio vão comprar? Vão, então submetem um processo para o CAD, e esse processo fica disponível, e nesse processo tem lá o estudo das suas concorrentes. É informação muito importante para que você acaba tendo que captar, mas infelizmente não é uma informação que está em formato de planilha. Por isso, inclusive, eu vou ensinar a análise de dados qualitativos também, em uma das aulas posteriores, tá? IPEA Data, que já falamos aqui, muita gente já conhece, né? Acho que muita gente daqui conhece a informação. Banco Central do Brasil, inclusive, tem um boletim Focus, que tem informação de IPCA, também dos juros, né? Qual é a taxa de juros que o governo paga. Inflação também tem no IBGE. Banco Mundial, FMI, não me lembro se eu deixei. Tem também. Setores do Sebrae também tem um monte de informação dentro do próprio portal do Sebrae. Informações de marcas e patentes, de produtos. FGV Social também disponibiliza informações. World Matters, Eurostat também disponibiliza informação. E agora eu acabei de lembrar que tem as bases da USP que estão disponíveis também, que são informações gratuitas. Recentemente eu busquei informação de linhas de ônibus daqui da cidade de São Paulo, e tem lá disponível nas bases da USP. Eu vou procurar o link correto e coloco no descritivo desse vídeo. Bom, Luiz, eu acho que é isso que a gente tinha para falar, né, nessa primeira parte aqui. Nessa primeira aula. Infelizmente é pouco tempo para a gente falar muito, a gente não consegue, né, aprofundar tanto assim, né, Luiz, para tanta coisa aqui, mas acho que a ideia é realmente dar esses insights aqui nos nossos próximos encontros, tá bom? Aproveitando aqui, agradecendo aqui o Carlos, que também já mandou aqui a sua participação, o Francisco também, muito obrigado, viu, Francisco? Meu vizinho aí, Luiz, ó. Muito bom. Bom, acho que é isso, né, Luiz? Mais alguma coisa? Legal. Espero que a gente tenha dado uma visão, né, geral. Claro que se a gente for aprofundar, né, como alguém comentou aqui, a gente só acabaria essa live amanhã, né? Mas é importante a gente passar essa mensagem de que tem muita coisa disponível, que é fácil de achar, que a gente não pode deixar de fazer algum estudo porque não tem acesso aos dados, ou acha que não tem acesso aos dados. Então, nosso objetivo hoje é de mostrar aí que tem muitos caminhos possíveis e fácil para a gente buscar informações para depois trabalhar com as ferramentas que a gente vai ver nas próximas lives. Isso aí. Então, as próximas lives agora faremos a prática, né, do uso das informações, e aí como que a gente pode disponibilizar. E muito bom, obrigado aí pela participação, muita gente conhecida, legal, isso vai tá gravado o vídeo aí para vocês. Vamos para o final aqui, é isso aí. Valeu, gente, até semana que vem.